Muito obrigado por nos acompanhar semana após semana, esse resumo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 5. E o título da lição é O Amor e a Lei. Esta lição está baseada no livro de Tiago, capítulo 2, verso 1 até o verso 13. E para poder comentar esta lição, está conosco mais uma vez o pastor e doutor Wilson Paroski. Muito obrigado, pastor. É uma alegria, pastor. Pastor Paroski é professor de teologia aqui em Engenheiro Coelho, em NASP. E é uma alegria contar com seus comentários nessa lição. Vamos orar para que Deus possa abençoar esse momento especial que passaremos aqui. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez invocamos o Teu nome, a Tua bênção, no estudo da Tua palavra, para que possamos compreendê-la e estar dispostos a praticá-la. Amém. Por Jesus. Amém. George Ferdinand, este era um diplomata alemão na Dinamarca. Informou a seu amigo Hans Hedtog, um importante social-demócrata dinamarquês, sobre um plano secreto. Após a invasão alemã da Dinamarca, 7.500 judeus seriam presos e deportados na noite do Ano Novo Judaico. Isso no 1º de outubro de 1943. Hedtog imediatamente informou ao líder da comunidade judaica e ao rabino-chefe sobre o que estava acontecendo. Rapidamente foram feitos planos para esconder ou retirar todos os judeus dinamarqueses. Dudquist fez uma viagem secreta e perigosa à Suécia para discutir com o primeiro-ministro, que era Per Albin Hansson, a possibilidade de que os judeus encontrassem refúgio no vizinho neutro, em algum lugar neutro, que provavelmente ficaria ao norte da Dinamarca. Além disso, arriscando a própria vida, os dinamarqueses fizeram todo o possível para apoiar seus amigos e vizinhos judeus, como resultado da passagem das informações secretas para as fontes certas. Se estima que 99% dos judeus dinamarqueses sobreviveram. O foco da lição desta semana é saber que, no cumprimento da lei do amor, desviamos nossa atenção de nós mesmos para a devoção a Deus e o serviço aos outros. Vamos à segunda parte do nosso esboço. Nessa parte de nosso esboço, vamos tratar dois assuntos pontuais. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a lei e o amor, ou a lei do amor. E em segundo lugar, nós vamos falar um pouco sobre o juízo e a lei. Vamos começar por a primeira parte, então. Por que é que Tiago chama a lei de Deus a lei regia, não? Regia, em Tiago 2, verso 8. A palavra régia ou régio significa pertencente ou relativo ao rei. Eu acho que ao usar essa expressão, o que Tiago quer dizer é que a lei é de origem divina. Amém. Ela não é de origem humana. Os judeus tinham as tradições dos homens, as tradições dos anciãos. Mas a lei é divina, é de origem divina. E por isso ele fala a lei régia, do rei do universo. A lei real, né? A lei real. Essa declaração do verso 9, que fala, se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado. Qual é a realidade dos ouvintes originais a quem foi escrita essa carta de Tiago? Os judeus eram muito preconceituosos para com os estrangeiros. E além do preconceito para com os gentios, para com os não-judeus, ainda havia dentro da nação de Israel diferentes classes sociais, diferentes classes profissionais, pessoas enfermas, e algumas destas pessoas eram discriminadas, eram marginalizadas. O que Tiago está querendo dizer aqui é que isto não deve existir agora sob a realidade da cruz, sob a sombra da cruz. A cruz nos nivela a todos. Todas as diferenças de classes, de raças, de gênero foram eliminadas. É o que Paulo fala, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 28. A cruz nos tornou iguais.
diante de Deus. Não há mais homem, mulher, servo, escravo, rico, pobre, gentio, judeu. A cruz nos nivela a todos. Uhum. E isso se aplica também para nosso tempo, né? Não existe para Deus diferença de seres humanos. Todos somos filhos de Deus. Isso é determinante agora de poder reconhecer que Deus não tem preferidos, né? Deus tem escolhidos para cumprir certas funções e todo mundo é chamado para uma missão, mas todo mundo precisa da salvação, né? E o contexto especificamente aqui é exatamente este, é o contexto do amor. Nós devemos amar a todos indistintamente. Uhum. Deus não faz distinção quando Ele ama e nós também não podemos fazer distinção no exercício do amor. Uhum. E por isso a lei do amor, não? O título de nossa lição. Agora, a lei que Tiago refere é a lei dos 10 mandamentos? Estamos falando dos 10 mandamentos aqui? A palavra lei, no Novo Testamento, pode ter diversos significados. Uhum. Ela pode ser uma referência ao Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Ela pode ser uma referência, em alguns contextos, aos 10 mandamentos, ao Decálogo, que eu acredito que é o caso aqui. Quando Tiago se refere à lei, neste contexto, ele está sendo mais específico, uma referência aos 10 mandamentos. Isto está mais ou menos claro, por exemplo, no versículo 11 do capítulo 2. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ele está fazendo referência aqui a mandamentos do Decálogo. Uhum. Então, eu acho que não deve haver dúvida de que lei, neste contexto, é uma referência mais específica aos 10 mandamentos. Uhum. Agora, a expressão a misericórdia triunfa sobre o juízo, que é um assunto relevante da lição desta semana. O que significa essa expressão? Quando Tiago fala, no versículo 13, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, ele está falando no contexto da acepção de pessoas, no contexto do amor, quando nós somos parciais no amor, quando nós amamos somente aqueles que nos amam, nós não estamos cumprindo a lei. Uhum. Nós cumprimos a lei quando nós amamos indistintamente, porque é assim que Deus ama. Portanto, se nós não usamos de misericórdia, o juízo é sem misericórdia, porque nós não estamos seguindo a lei como deveríamos. Uhum. Mas aí ele termina, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Ou seja, quando nós amamos, então nós não temos por que temer o juízo, porque a misericórdia, o amor, triunfa no juízo. Por isso, talvez que a base de toda a nossa obediência deveria ser fundamentada na lei do amor, na lei de Deus. O amor, Romanos 13, 8 al 10, fala que o amor é a base de toda a nossa observância da lei. Me permita, pastor, é importante destacar, não que nós somos salvos pelo amor, não que nós sejamos salvos por amar outras pessoas, mas é que quando amamos, damos evidências de que Cristo está operando em nossa vida. Sem dúvida alguma. Vamos a passar à penúltima parte do nosso esboço, que é a aplicação. Naturalmente, para todo ser humano é mais fácil ser crítico que mostrar misericórdia. Quando vemos uma pessoa que está mal, é mais fácil em seguida criticá-la que ter misericórdia dele. Isso é natural no ser humano, né? Parece que essa é a nossa tendência de todos nós. É o pecado. Nós somos pecaminosos por natureza e a nossa primeira inclinação é criticar, é atirar pedras. Por isso, talvez na primeira aplicação é cada vez que você está em frente, ou perante alguma situação, uma pessoa, etc., Deus coloque misericórdia em nosso coração antes de um espírito crítico. Em segundo lugar, não existem sentimentos de obrigação quando a obediência provém do amor de Deus. Lembra, tudo o que você faz provém de quê? Pensa nisso. Em terceiro lugar, ao vermos criaturas humanas em aflição, seja devido a infortúnio, seja por causa do pecado, jamais diremos, não tenho nada a ver com isso. Indiferença. Deus não quer que sejamos indiferentes frente às consequências
que produz o pecado em certas pessoas, em nós mesmos. Sejamos sempre legítimos homens de amor para conceder a essas pessoas graça através de nossas palavras, de nossas ações, enfim. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. De que forma a justiça de Cristo em sua vida afeta a vida das outras pessoas com quem você se relaciona, ou você entra em contato todos os dias? O que significa ser um embaixador? No sentido mais puro, embaixador é um funcionário diplomático do mais alto nível, enviado por um soberano ou Estado para outro lugar como representante residente. Quando somos batizados, estamos declarando fidelidade a Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nos envia. Ele então declara a cada um de nós um embaixador, um diplomata ou como representantes dele em seus reinos, para apresentar uma mensagem de reconciliação. Você quer ser um embaixador de Deus? Quer ser um representante de Deus para proclamar amor, que é a essência do reino de Deus? Você quer ser um representante? Sim? Peça a Deus, junte-se conosco para fazer essa oração. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio de ser parte de seu reino. Que a essência desse reino, que o amor possa brilhar claramente em nosso coração para ser dignos representantes teus neste mundo. Obrigado por tua palavra, tua salvação, tua graça. Em nome de Jesus. Amém.